Filipenses capítulo 1, versículo 13. De maneiras que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, de maneira que tanto os judeus conservadores da legislação de Moisés, quanto e principalmente o Império Político de Roma, pretendiam destruir a todo custo a nova fé que estava surgindo com um impacto poderoso na vida das pessoas. E como Paulo era o espalhador desta nova fé, que era a fé do cristianismo, pregando sobre uma nova aliança de Deus com os filhos dos homens por intermédio de Cristo. Com isso, eles pretendiam deter a mensagem do Evangelho, detendo ou prendendo o propagador dessa nova fé no poderoso nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim sendo, Paulo era o alvo tanto dos judeus como das autoridades políticas de Roma, de maneira que as minhas prisões, conforme os relatos bíblicos, com sugestões das tradições cristãs e apoio dos comentaristas bíblicos, Paulo sofreu aprisionamento em Roma, em Jerusalém, em Cesareia, em Éfeso e em outros lugares. Não se sabe ao certo de onde o apóstolo escreveu esta sua epístola aos Filipenses. Pode ter sido de Cesareia ou de Éfeso, e mais provavelmente da capital do Império Romano, onde foi o seu último encarceramento. Por isso que é sustentada a tese pelos comentaristas bíblicos de que Paulo, depois da pessoa bendita de Cristo Jesus, ele tenha sido o líder da igreja do primeiro século mais perseguido por causa do Evangelho, razão porque se tornou o prisioneiro de Cristo ou prisioneiro por Cristo. De maneira que as minhas prisões em Cristo, as prisões de Paulo em Cristo, é porque ele foi diversas vezes preso por causa de Cristo Jesus e por defender. Ou seja, ele defendia Jesus de Nazaré como sendo o Cristo de Deus, o enviado de Deus Pai para implantar a nova dispensação da graça, o ungido do Senhor, que veio executar o plano da salvação em favor da humanidade e principalmente da sua igreja remida por meio de uma nova aliança. O apóstolo pregava de que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus prometido nas Escrituras do Velho Testamento. Ele era Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E por causa desta defesa
das boas novas de Cristo Jesus, que ele anunciava, tanto os judeus quanto o Império Romano perseguiam-no e várias vezes prenderam a Paulo, tentando sufocá-lo, tentando calá-lo. Desta forma, prendiam ao apóstolo dos gentios. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas. Estes fatos das prisões de Paulo, em várias ocasiões, por causa de suas pregações sobre o Cristo de Deus, chegavam às igrejas como um fato admirável, porque diziam: o perseguidor agora está sendo perseguido por causa daquela mesma fé que antes procurava destruir. Já entre os judeus, ele representava uma ameaça à velha aliança, chamada Aliança da Legislação de Moisés. E para o Império Romano, Paulo representava também uma ameaça ao poder político de Roma, porque Roma queria manter o domínio sobre a vida de todos os cidadãos. E Paulo representava ou apresentava o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, alguém que tinha domínio não somente em cima nos céus, mas também embaixo na terra. O Império Romano não aceitava esta colocação, estes ensinamentos pregados pelo apóstolo Paulo. Finalmente, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Algumas versões bíblicas nos falam neste ponto por toda a guarda palaciana, ou seja, em todas as dependências dos palácios reais de Roma e onde haviam governadores ligados a Roma. As prisões de Paulo não somente eram acompanhadas pelas autoridades romanas, mas eles mesmos eram os responsáveis diretos ou indiretos por elas. Isto porque houve caso de prisão de Paulo que as autoridades romanas assim o fizeram para agradar aos judeus. Assim como as prisões de Paulo por amor a Cristo se espalharam por todos os lugares, uma vez que ele era muito conhecido, principalmente entre os cristãos, não tanto em Jerusalém, na Palestina, mas no mundo gentílico, porque diversas igrejas espalhadas no mundo gentílico foram fundadas direta ou indiretamente pelo grande apóstolo dos gentios, de forma que quando ele estava preso, as notícias se espalhavam pelas igrejas por ele fundadas. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.